O primeiro livro de Samuel vai falar sobre o final do tempo dos juízes. Para quem não assistiu a primeira aula, eu vou fazer uma breve apresentação. Okay? Israel era governado por juízes, né? Alguém lembra aí, alguns alunos lembram um dos juízes aí, o nome de um? Sansão, não é? Outro? Débora. Outro? Gideão. Outro? Jefté. Outro? O mais importante de todos eles? Samuel. Muito bem. Samuel foi o último juiz que julgava as causas de Israel. Hein? Samuel era o seu nome. E foi exatamente Samuel que ungiu a Saul. Alguns até dizem assim, o povo exigiu um rei. E alguns falam disso com novidade. Mas lá em Deuteronômio, tem uma palavra que Moisés vai mostrar, vai dizer, vai profetizar, que haverá um tempo em que Israel vai desejar um rei. Então, na verdade, Moisés já havia profetizado isso lá em Deuteronômio. Isso, muito tempo depois, o povo realmente vai desejar um rei. E a profecia de Moisés se cumpre. E eles exigem um rei. Samuel, a princípio, ficou um pouco entristecido, porque ele achou que ele foi rejeitado. E Samuel vai reclamar para Deus, né? E dizer, Senhor, eles me rejeitaram. E o Senhor consola, como um bom consolador, né? Na pessoa do Espírito Santo. O Senhor sempre procura nos consolar quando nós somos feridos, né? E Samuel estava ferido. E Deus falou assim, Samuel, não se entristeça com isso, porque antes de rejeitarem a ti, rejeitaram a mim. E aí Samuel se consola. Então, Samuel vai lá e unge, né, Saul. E até então está tudo certo. Saul vem seguindo o caminho dele ali no Ramor, né? Vem seguindo. Porque o que Deus quer? Deus quer que nós que temos o governo em nossas mãos, né, seja da igreja, seja da nossa casa, da nossa própria vida, nós temos que ter governo da nossa própria vida. Todo mundo que perde o governo da sua vida, né, essa vida ela vai ser controlada por alguém. Quando você não tiver controle da sua vida, alguém vai controlar a sua vida. Seja um homem, seja uma mulher, seja um carro, seja uma casa, seja uma droga, né? Seja uma bebida, seja o diabo. Alguém vai querer controlar a sua vida quando você não tiver governo da sua vida. Nossa vida precisa de governo, né? O homem ele tem que ter o seu autocontrole. E quando eu falo homem, eu generalizo. O homem e a mulher precisa ter o seu autocontrole. Precisa controlar a sua vida. Até bem pouco tempo atrás, hoje inclusive eu estava assistindo a uma aula que eu dei aqui sobre Colossenses, e nessa aula eu falava sobre uma coisa que tem virado rotina, não só nas seitas. Antigamente era rotina nas seitas, mas hoje é rotina em algumas igrejas evangélicas. Algumas igrejas evangélicas hoje, o que elas têm feito? Elas têm orientado as suas ovelhas a fazerem jejum de carne vermelha, né? E por que eu estou mencionando isso? Porque eu mencionei que você precisa ter governo da sua vida. Assim como Israel precisava de um governo, e tinha um governo, mas ele não queria um governo juiz, agora ele queria um governo rei, como outras nações também os tinham, né? Então, você precisa ter o governo da sua vida. E quando você faz um jejum de carne vermelha, a carne vermelha ela tem uma característica que só ela tem. Ela tem uma vitamina, ou seja, uma proteína, melhor dizendo, que eu não me lembro agora exatamente o nome dela, mas ela tem uma proteína que só ela tem. E o que essa proteína faz na sua vida? Ela, quando você absorve essa proteína, você tem controle da sua própria cabeça, você tem controle do seu próprio cérebro. Quando você faz o jejum da carne vermelha, o que acontece? Você não come carne vermelha, e aí automaticamente você não absorve essa proteína,
E aí você não tem controle do seu próprio cérebro. Aí eu pergunto para você, se você não tiver controle do seu próprio cérebro, quem é que vai ter? Se você procurar as seitas, né, todas as seitas orientais, budismo, a Zeishonoye, essa que chorei largado aí, né? Também, né? Os espíritas kardecistas, os espíritas de uma maneira geral, as seitas espíritas, o hinduísmo, né? Todos eles orientam você a não usar carne vermelha. Aí você, por que será aí? E aí a gente descobriu isso, uma pesquisa de uma médica chamada doutora Rebeca Brown, que é médica, serva do Senhor, e que na época fazia, não sei hoje, eu não tenho notícia dela, né? Eu li 4 livros dela, e ela fala sobre essa questão da carne vermelha, que é um perigo, né? Então, todos nós temos que governo nessa época. Quando você vai fazer jejum vermelho, de carne vermelha, que a Igreja Apostólica Batista não orienta ninguém a fazer, pelo contrário, nós orientamos, né, a não fazer. Não faça jejum de carne vermelha, porque é um perigo na sua vida espiritual. Porque se você não tiver controle da sua vida, alguém vai ter. E esse alguém, você sabe que é o primeiro a entrar na fila, né? É aquele que vem lá de baixo. Não vem de cima, não. Bom? Então, você controla a sua vida e você, como servo, coloca a sua vida no controle de Deus. Porque Deus não controla a vida de ninguém que não quer ser controlado. Deus deu para você o livre-arbítrio, para você escolher. Eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Então, Deus deu essa condição para você. É você quem vai escolher que lado, né, você quer viver. Quer viver no subsolo ou quer viver lá na cobertura? Eu prefiro a cobertura. Sempre foi bom. Bom, muito bem. Então, Israel passa a ter um controle, e esse controle é o rei Saul. É o governo. E ele começa governando perfeitamente, lutando contra os filisteus, contra os amalequitas. Ele começa tudo bem. Até que chega um momento em que ele recebe uma ordem do Senhor para ele ir até os amalequitas e detonar. E ele vai lá, faz uma arruaça, mas ele traz de lá alguns despojos e traz também o rei Agag junto com ele. E aí o Senhor vira para Samuel, profeta, e diz: Samuel, até quando você vai suportar essa situação desse rebelde? E Deus já mostra ali, já demonstra ali, no primeiro livro de Samuel você vai ver isso, né? Deus já mostra uma insatisfação com o seu servo Saul. Servo, porque ele era servo, ele buscava Deus. Saul chegou a profetizar algumas vezes. Entendeu? Então, Samuel vai até a sua casa, né? Até o seu lugar de reinado e ver o que está acontecendo ali. E de repente ele pergunta: que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui? Ah, são as ovelhas gordas que eu trouxe lá de Amaleque. Ah, é? E acaso Deus tem prazer, né, no sacrifício ou na obediência? Melhor obedecer do que sacrificar. Ele trouxe ovelhas gordas, talvez até para sacrificar, mas Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus é na obediência, não no sacrifício. Hein? Na obediência. Às vezes você está fazendo um sacrifício por obediência. E nós, né, devemos ter sacrifício, sim. Hein? Porque recentemente eu ouvi um comentário aí, depois eu falo para você de onde vem. Comentário que tem uma igreja aí ensinando que não tem mais sacrifício. Tá? Sim, não tem mais sacrifício do Senhor Jesus. Basta que ele leva o apóstolo Paulo e fala assim: quantas vezes você vai sacrificar o Senhor para ele perdoar o seu pecado? Bastou uma vez. Pois é. Então assim, não tem mais sacrifício. Mas eu queria lembrar para a igreja, anota aí, porque a Igreja Apostólica Batista Filadélfia, é o nosso nome jurídico, né?
a nossa igreja tem uma postura acerca disso aí. Para nós, os servos do Senhor devem continuar no sacrifício vivo, que está lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou você acha que às vezes fazer jejum de 12 horas lá no Rio de Janeiro é alguma coisa fácil? Fazer jejum de 12 horas lá em Alagoas é alguma coisa fácil? É? Mas não. É sacrifício vivo. Um dia desse estava eu e a bispa lá, durante o dia, não era nem dia de culto, fomos lá no shopping para fazer uma bainha de calça, aqui chama de barra, né? Lá no Rio chama de bainha, em Alagoas não aprendi ainda. Como é que chama lá? É bainha, barra? É barra. É uma barra mesmo. Viu? Então, aí fui fazer a barra de calça no shopping Grande Rio, lá em São João do Meriti. E aí o shopping dá um ar muito mais gostoso que esse que está aqui. Delícia. Rapaz, aí a gente veio andando para o estacionamento descoberto. Aí nós saímos. Quando nós saímos, a fez assim, pá, e o ar, pá, na nossa cara. Aquilo estava 45 graus de temperatura, marcadinho no termômetro do meu carro, e 50 graus de sensibilidade de calor. A sensibilidade do calor é de 50. E a gente estava assim, sem ar. Ainda bem que já eram umas 4 horas da tarde. E aí a gente glorificou a Deus. Se fosse 10 da manhã de quinta-feira, nosso jejum vai até meio-dia. Eu estava na roça. Então, é sacrifício? É, claro que é. É sacrifício vivo. Às vezes você vem para a igreja se arrastando, mas vem. Aí a Luciana que não deixa mentir. Você chegou aqui, foi domingo que você veio à igreja? Foi domingo. E na segunda também. Quando voltou do hospital. Passou aqui no ônibus aqui, uma apóstola lá, desceu e veio aqui. Tanto que quando a gente orou por ela, eu pedi agora diácono, centurião Quitérios, e pedi para ele ir lá levar a Luciana em casa. Porque eu falei, Jesus, né? Ela não tem condição. Aí para ela vir aqui na igreja, para que o apóstolo orasse por ela, foi um sacrifício? Claro que foi, gente. Ela veio até de pulseirinha do hospital. Nem a pulseirinha ela tirou. Veio direto do hospital. Mas veio na igreja. Por quê? Porque aqui é um hospital também. E aí ela vem. Aí eu pergunto, é sacrifício ou não é? É. Então nós temos que continuar fazendo o sacrifício sim, vivo. Sacrifício vivo. É o jejum, né? É a hora que você está cansado, você precisa ler a palavra. É a hora que você está cansado, você precisa orar. Né? A hora que você está cansado, você precisa vir à casa de Deus. Você vem na escola do café, vem no culto de libertação, vem no culto de adoração, de evangelização. Às vezes você está super cansado, mas se você olhar para o cansaço, você vai fazer com um monte de crente de açúcar. Cai um raio lá em Barulhos. Hoje não vou à igreja não, porque vai chover. Eu estou aqui no Campo Belo, o raio caiu lá em Barulhos, mas eu acho que vai chover, então não vou à igreja. Isso é não fazer sacrifício nenhum. Entendeu? Então nós temos que fazer sacrifício vivo. Né? Vamos deixar claro isso aqui, só esse recado aí, porque tem uma igreja que anda pregando isso aí, né? E essa igreja ela é bem conhecida, né? Então vai que, né? Uma hora aí joga para todo mundo, vai que pega a moda. Antes que pegue a moda aqui, eu já estou passando a espada. Tá bom? Amém? Então, amém. Então o que acontece? Saul, ele desobedeceu a Deus e trouxe um monte de coisa, e Deus falou assim, ó, não tenho mais prazer nele. Vai até a casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Vai lá e unge a um dos seus filhos a rei de Israel. E ele vai e chega lá na casa de Jessé para ungir. Está lá no livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 6. Aliás, primeiro livro, é bom lembrar que esses dois livros, primeiro e segundo Samuel, eles foram divididos em 1 e 2 por causa do tamanho do livro. Entendeu? O livro é muito grande, é muita coisa, é muita história. Então eles fizeram a mesma coisa com crônicas. Primeiro, e reis também. Primeiro reis, segundo reis. Né? Primeira crônica e segunda crônica. E antes, primeiro Samuel e segundo Samuel. Ok? Então, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um rei sobre Israel. Para quê?
para substituir Saul, porque Deus não tinha prazer. Agora presta bem atenção, você e você que vai assistir esse vídeo. Nunca, em tempo algum, permita, sabe? Nunca, em tempo algum, permita que o adversário faça na sua vida uma roça tão grande, a ponto de Deus não querer mais saber de você. Tem pessoas que Deus simplesmente desiste delas, e Saul foi uma delas. Jonas, o profeta Jonas, Deus não desistiu dele. Eu próprio para você na Bíblia que Jonas caiu 7 vezes. Deus falou assim: Jonas, vai lá pregar em Nínive. Ele falou: vou para Jope. Aí ele desce para Jope. Aí ele desce para o navio, porque no avião você sobe, né? Quando você vai no avião, você sobe no avião, né? Hoje já tem aqueles fingers, né, que você entra praticamente direto, mas geralmente você sobe no avião, né? E até o próprio fingers, ele vai assim, vai descendo uma rampinha, depois tem uma subidinha, mas é a subida. E tem aeroporto que você tem que subir pela escada mesmo, não tem jeito, né? Então, que não tem aquele finger que sai lá de dentro da sala de embarque e vai até o avião. Então, no navio você desce. Você desce para o navio. Jonas desceu para o navio, segunda vez. Jonas desceu para o porão do navio, terceira vez. Jonas desceu num sono profundo, quarta descida. Aí o pessoal descobre que Jonas era o perigo que estava no mar. Estava no navio. Ele falou: me joga no mar que vai acabar o problema. Aí Jonas é jogado no mar pelas pessoas. Quinta descida. Aí o peixe vem, nhaque. E aí leva Jonas para o fundo. Aí Jonas, na escuridão, nas trevas, dentro do ventre do peixe, ele clama e faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Depois você vai ver lá. Tem 2 orações que são muito lindas. A oração de Ana, né? E a oração de Jonas. São orações lindas. Está lá na Bíblia. Então você vai lá olhar que oração linda. Que oração linda aquela de Jonas. E Jonas se arrepende, né? Porque ele estava caído a 6ª vez. Lá no fundo do mar, dentro do peixe. Dentro do grande peixe. Você sabe que grande peixe não anda na superfície. Grande peixe anda no fundão. E Jonas estava dentro do ventre do grande peixe. Pela 6ª vez ele está caído lá. 6ª queda. Aí, quando ele ora, Deus recebe o arrependimento dele e fala para o peixe assim: joga ele lá na areia. Aí o peixe obediente, que não é bobo, né? O peixe não é bobo, obediente, foi lá e jogou, cuspiu Jonas lá na areia. Tu deve imaginar a condição que Jonas está. Como é que o cabelo dele devia estar lambido, devia ter aquelas algas no pescoço, aquela coisa toda, devia estar um negócio, um cheiro horrível, né? Porque é o cheiro mesmo do pecador, entendeu? O Jonas estava exatamente um pecador, não é, pastor? Aquela coisa fedorenta, porque pecado fede, tem 2 coisas que fedem muito, o pecado e o demônio, fede muito, é muito fedorento, Bom, então, nós temos que lutar para não sermos esquecidos por Deus. Jonas, graças a Deus, o Senhor não esqueceu dele. Mas Saul, Deus não queria mais saber dele. A partir daquele momento que Samuel entrega o recado para ele, Deus nunca mais vai falar com Saul, a ponto dele procurar uma pitonisa. Imagina, procurar uma pitonisa, né? Procurar uma pitonisa. Mas antes disso, o demônio está ali. Porque quando Deus esquece de você, Deus simplesmente, querido, Deus faz assim, Deus tira a mão de cima de você. Se Deus tira a mão de cima de você, querido, não queira isso na sua vida nunca. Nunca queira isso. Não tenha inveja de Saul nem de ninguém nessa condição. Deus faz isso, você está sem cobertura. Eu costumo falar sobre cobertura espiritual, né? E às vezes tem crente rebelde que sai das igrejas e vai para outra e sai sem direção nenhuma, sai sem revelação nenhuma. O que acontece quando essa pessoa sai nessa condição, sai sem revelação de Deus? Porque Deus pode mandar você lá para outro lugar, lá para o ministério, porque Deus quer fazer uma obra lá e quer usar você lá. Glória a Deus, Deus é Deus. Mas se você não sai com direção de Deus, você sai na rebeldia, na rebelião. Aí o que acontece quando você sai? Você está sem cobertura aqui.
Você perdeu sua cobertura espiritual. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Tá bom? Então, se liga aí. Saul estava sem cobertura. E aí, um espírito mau da parte de Deus veio sobre ele. E aí me fizeram essa pergunta, eu já quero responder para alguém que de repente não estava aqui na primeira aula, né? E não está muito afim de entrar lá no Church Love, dar um like e apertar o sininho, né? Então, é o Church Love, né? Então, está lá no Church Love lá e, né, vai lá assistir o primeiro Samuel lá. Depois vai lá, dá ali e compartilha aí, manda para o pessoal, manda para todo mundo no teu Facebook aí, que é bom o pessoal conhecer, né? E já põe lá o endereço da igreja, horário de culto, para ajudar a gente lá. Bom, o que acontece? Quando o espírito maligno veio sobre Saul, uma vez me perguntaram, apóstolo, como é que é esse negócio de um espírito maligno da parte de Deus vem sobre Saul? Vamos esclarecer isso aqui, porque quando fala da parte de Deus, eu sempre uso o mesmo exemplo para dar, tá? Você, não sei se alguém já participou, já assistiu na TV, né? Que é um negócio muito bom de se ver, muito legal até, mais ou menos, né? Só que não. Por exemplo, uma sessão solene, né? Na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, lá em Congresso, né? Assistir pela TV, é um programão de índio, né? Mas legal. Mas, tudo bem, quando você assistir uma só, você vai ver que de repente tem lá um deputado, um vereador falando, e o outro que está ali ouvindo, ele pede uma parte. Deputado, Sua Excelência, né? Sua Excelência, como é que vai? Sua genitora, né? Tudo bem e tal? Às vezes eles tratam assim, bem legal, né? Então, Sua Excelência, Sua Excelência poderia me conceder a parte? O que é? Se o senador, o deputado, o vereador tem lá 15 minutos para falar, né? E você sabe que o presidente está lá com um sininho na mão, uma campanha na mão, que quando ele vai passar, ele vai... E aí o cara não para de falar, e o presidente fala assim, tira o som dele. Ele está falando, ninguém mais está ouvindo. Entendeu? É assim que acontece. Então ele pede uma parte. Aquele vereador, aquele outro, Sua Excelência que está ali embaixo, quer falar um pouquinho dentro do horário do outro. Aí, Sua Excelência me concede a parte, que eu queria até testemunhar alguma coisa, eu queria complementar alguma coisa que o senhor está falando. Aí ele diz, pô, não, Excelência. Aí ele vai lá, né, ou então dá um microfone para o outro lá, e o outro vai falar no tempo dele. Então isso é uma parte, isso é uma permissão, ok? Então quando alguém disser para você assim, ô irmão, você gosta de demônio que vem aí da parte de Deus sobre Saul? Aí você vai explicar dessa forma, que é a melhor maneira da pessoa entender. É o espírito maligno da permissão de Deus, tá? Porque Deus não cria espírito maligno, não. Aliás, até aquele espírito que hoje é maligno, ele não foi criado como maligno, ele foi criado como benigno, mas ele se rebelou junto com Lúcifer, ok? Tá bom? Então, muito bem. Mas olha como é que Deus faz. Deus tem muitas estratégias para falar conosco, para nos abençoar, né? Deus queria que Davi estivesse aonde? Lá dentro do palácio. Deus queria que Davi, porque Saul não podia saber que Davi tinha sido ungido para ficar no lugar dele. Isso Saul não podia saber. Ok? Não podia saber. Mas Deus queria que Davi estivesse lá dentro do palácio para descobrir o que acontecia, como que se governa, né? E os soldados, e a comida do povo, de onde vem, e os impostos, como é que faz. Davi precisava saber disso, porque Davi só sabia de uma coisa: qual era o cheiro que cada ovelha tinha. Isso ele sabia. Né? Isso ele sabia. Aliás, foi por isso que ele foi ungido. Porque quando disseram assim, Samuel está aí, os 7 irmãos correram para dentro da casa. Ah, tem um profeta aqui hoje, papai vai fazer aquela churrascada. Beleza, hoje é só festa. Vamos nem trabalhar hoje, é só festa. Mas Davi não. Davi ficou lá cuidando das ovelhas. Tem muita gente, quando a gente fala de ministério, a pessoa, eu também quero ser pastor, eu quero ser pregador da palavra e tal. Tá bom, você cheira a ovelha? Você está preocupado com as ovelhas do pai? Porque essa aqui sempre esteve preocupada com as ovelhas do pai. E do pai do eterno e do pai da terra. Sempre. Hoje é pastora.
cheirando a ovelha, criado aos pés de Gamaliel, né? Então, Davi, ele estava lá, cuidando das ovelhas do pai. Samuel passou os 7 filhos, e nenhum deles era. Aliás, teve um até que me chama a atenção, acho que foi o terceiro, que o Samuel falou assim, deve ser esse ungido. O Senhor falou assim, nem tão pouco é esse. Esse estava uma vida lá na roça, estava na lista negra de Deus. Aquele estava no SPC do capacete, no Serasa, e não podia comentar. O negócio estava feio pro lado dele. Viu? Estava feio. Mas Samuel falou assim, acabaram os teus mancebos? Ele falou assim, não, tem um ainda que está lá cuidando das minhas ovelhas. Aleluia. Samuel falou assim, vai lá e traz ele aqui, porque nós não assentaremos à roda da mesa enquanto ele aqui não estiver. Foram lá. Quando Davi entrou, aquele cara tão alto quanto eu, entendeu? Ruivo, né? De bela aparência, né? Samuel bateu o olho nele, o Senhor falou assim, ó, é esse aí, pode ungir. Coisa linda, né? Aí, agora olha só, Davi saiu lá do meio do pasto para agora governar uma nação inteira. Aleluia. Sabe? Deus só fez isso outra vez lá em Gênesis com José. Tirou ele lá do meio do pasto e levou ele para ser o homem, o segundo homem mais poderoso do Egito, quiçá das nações ali ao redor. Entendeu? Poderosíssimo. Deus faz essas coisas, às vezes Deus exalta a gente. Você olha pra gente assim, pô, pequenininho, esse cara fala pouco, cara, conhece um pouquinho de Bíblia e tal. Daqui a pouco Deus vem e exalta a gente, aí fica todo mundo assim, mas é Deus quem faz. Porque quem nos exalta é o Senhor. Hein? Quem nos exalta é sempre o Senhor. Então, repara bem, Davi gostava de fazer o quê? Tocar. Davi tocava harpa. Ele, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele ia lá salmodiando ao Senhor, coisa linda, e Davi profetizava. Se você ler aí o Salmo 22, você vai ver uma profecia de Jesus, vai ver a profecia de Jesus lá no madeiro, vai ver a profecia de Jesus desamparado, vai ver, começa inclusive com a palavra de Jesus, dizendo, Deus meu, por que me desampararam? Vai ver Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai, que é na condição de maldito, que está lá em Deuteronômio 21, 23, presta bem atenção e anota aí, que você precisa ouvir essa palavra, viu? Você que vai assistir esse vídeo aí. Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se passou por maldito para que você hoje seja bendito. Nunca esqueça disso. Amém? Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele nos resgatou da maldição da cruz. Amém? Ele nos resgatou da maldição da cruz. O apóstolo Paulo escreveu isso para os Gálatas. 3,13. Então, repara bem, Davi, ele vai, agora que ele salmodiava sempre com aquela harpinha, agora ele vai salmodiar dentro do palácio. Porque enquanto ele tangia a harpa, o inimigo saía de perto. Porque o inimigo não gosta de ouvir louvor. Não. Toda vez que o inimigo ouve louvor, ele se dá conta do erro que ele cometeu e que não tem mais jeito. Não tem conserto. Lembra de onde ele pecou? Porque ele era o maestro do coral dos anjos. Foi por isso que quem ele era. Ele é poderosíssimo. Por isso que muitos dos anjos seguiram ele. Porque ele tinha a liderança. Só que ele usou a liderança dele para o mal. Porque ele queria ser o cara. E ele não é o cara. O cara é Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores. Ponto. Deu? Ponto. Agora, se ele entendesse como eu entendo, ele ia ficar muito feliz. Porque eu, por exemplo, eu só quero ser um servo. Deus já me deu até o apostolado. Mas eu sempre disse para ele, Senhor, eu só quero ser teu servo, quero ser um vaso. Se eu for um vaso, tá bom. Se enquanto o óleo estiver pingando, tá maravilha. Não precisa nem cair de enxurrada, não. Tá pingando, tá bom. Que é sinal de que o vaso
está ali seguro, não tem brecha, e o azeite está descido. É assim que você tem que ser. Amém? Muito bem. Davi vai salmodiar, vai louvar, enquanto ele louva. Mas qual é a intenção de Deus? É que Davi estivesse dentro do palácio. Ele já tinha passado por uma situação, né, que constrangeu Saul. E essa situação qual é? A situação do gigante. O gigante Golias humilhou todo mundo. Todo mundo, ele humilhou todo mundo, ele humilhou o exército todo de Israel. E Davi falou, mas quem é esse cara? Saul falou, não se mete com esse cara não. Vem cá, meu filho, bota aqui essa armadura minha aqui. Pega a minha espada. Davi jogaram a armadura, olha como é que Davi estava caminhando, ó. Com a armadura e com a espada vinha arrastando no chão. Porque Saul é um bicho enorme, forte e bonito. A Bíblia diz que o pescoço para cima não tinha ninguém mais bonito que Saul. O cara era um... Né? Você percebe que o que Deus fala para Samuel, o povo de Israel já tinha feito. Porque não é esse não. Samuel, Deus não olha a aparência não. Porque o povo já tinha olhado a aparência. O povo escolheu Saul pela aparência. Pela beleza dele, pelo tamanho dele, pelo porte dele. Né? Escolheu ele por isso. E Deus falou, Samuel, Deus não olha, o Senhor olha o coração. Aleluia. Por isso que ele escolheu Davi. Bem? Então Saul está ali naquela situação e Samuel está ali, e Davi está ali, participando de tudo agora, mas só que Davi joga o gigante no chão. E com uma pedra. E detalhe, tudo é profético. A Bíblia é toda fechada, ela é toda conectada. Observa bem, quando Davi vai derrubar o gigante, Davi vai para, ele se dobra diante de quê? Porque assim, você pega 5 pedras assim, ó, e joga para cima, ou você para pegar a pedra você tem que se abaixar. A Bíblia diz que Davi vai, desce até o rio e pega 5 seixos, 5 pedras. Essas pedras têm nome, são os 5 ministérios do Senhor Jesus. Está lá em Efésios 4:11. Davi pegou o ministério do apostolado, ministério do profeta, ministério do evangelista, ministério do pastor ou apacentador e ministério do doutrinador ou mestre. E é fácil de escolher assim, olha para a sua mão aí, ó. Olha bem, o ministério do apóstolo é o polegar. Olha bem, tenta fazer isso aqui, ó, com o outro dedo. Não, querido. Com o polegar você faz fácil. Depois tem o ministério do profeta. João Batista olhou para Jesus e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É com o fura-bolo da criança que ele apurou. É o dedo do profeta. Agora pega a sua mão e leva até o teto. Qual dedo chega primeiro? O dedo médio. Esse é o ministério do evangelista. Ele chega sempre primeiro. Ele amassa barro. Uma vez eu fui para uma cidade chamada Natividade. Saí do Rio, pegamos um ônibus que levou quase 9 horas para nos deixar lá. E tinha um irmão, aliás, não foi nem Natividade, foi Porciúncula, que fica a 12 quilômetros de Natividade. Chegou um irmão e falou assim, olha, a situação, nessa época que a gente estava fazendo evangelismo lá no Rio, eu morava no Rio, lá era jovem ainda, jovem já casado, mas jovem. E nós fomos para Porciúncula, o irmão falou assim, irmão era um irmão bem assim, bem de vida, né? Ele falou assim, olha, você não se preocupe com o dinheiro não, você só precisa ter a passagem de vinda. Quando você chegar aqui, eu vou pagar a passagem de vinda, e vou pagar a passagem de volta, e vou dar a estada para vocês. Vocês só precisam vir aqui para ajudar a gente a fazer um trabalho aqui, crescer a igreja aqui. Tá bom. E marcou conosco. Chegamos lá às 5:30 da manhã. 5:30 da manhã nós chegamos lá. Quando chegamos lá às 5:30 da manhã, cadê o irmão? Não estava. 6:30, 7:30, 8:30, não estava. 11:30, meio-dia e meia, 3:30, 4:30, não estava. E a gente estava naquele tempo da fartura, né? Fartava dinheiro, fartava doce, fartava comida, fartava pão, fartava tudo. E a gente ali, numa cidade estranha, né? O carro da polícia tinha passado aí 5 vezes, olhando para a gente com cara de forasteiro. Esses caras são forasteiros, são daqui não. Aí eu virei para o irmão e falei assim, irmão, pega o violão e vamos louvar o Senhor. E pelo menos vão ver que nós somos crentes, aí não vai ficar aborrecido para a gente. Aí começamos a cantar e louvar o Senhor. Né? E louvar o Senhor, irmãos, com fome é bom, Bessa. Experimenta fazer. É um negócio bom, rapaz.
você cantar para Jesus, porque assim o Espírito Santo está vendo que você está ali, ó, no jejum, porque Ele quis deixar você em jejum. Você não fez, não. Ele fez, você fez o jejum forçado, que você não tinha nada para você comer e estava ali cantando. Quando foi 5:30 da tarde, 12 horas depois, chegou o irmão, parou o carro quase no meio da rua, abriu a porta, correu, se ajoelhou e falou assim: irmãos, me perdoa, eu esqueci de vocês. Eu falei: tá bom, vou fazer o quê? Pelo menos ele achou a gente, né? E ainda falei para o irmão assim: ó, você está tão preocupado agora, parece que a gente vai comer alguma coisa. Vamos embora. O irmão passou no açougue. Quando nós chegamos na casa dele, ele já botou aí uma churrasqueira enorme ali. Eu não me lembro quanto que eu comi de carne naquela noite, mas olha, o negócio foi bom, viu? Mas o evangelista é aquele que chega primeiro. Você chegar para fazer uma obra é luta de tudo que é jeito, é barra, né, pastor Cícero? É muita luta, é dificuldade. Você sai só no couro. O couro bonito do seu homem, é o evangelista, é o que chega primeiro. Depois tem o apacentador. Efésios 4:11 diz que o quarto ministério é o apacentador, é o pastor. Onde é que você põe a aliança no dedo? Viu? Sabe o que é o pastor? É aquela pessoa que vai, pega no ombro gostoso, né? Que dia é hoje? Hoje é quinta, né? Terça-feira, né, bispo? Foi terça que a gente foi lá naquele irmão lá? Ou foi ontem? Não, foi terça. Terça-feira. Terça-feira o irmão ligou e falou assim: apóstolo, eu estou querendo aqui, preciso de uma direção de Deus, você pode vir tomar um cafezinho aqui em casa? Aí eu posso sim. Aí fui lá, e meu vizinho aí fomos lá, eu e a bispa, né? E fomos lá. Era para tomar um cafezinho. Eu cheguei na casa dele umas 9h pouca. Eu saí da casa dele e dava 1h da manhã. Eu falei assim: o bispo, acho que eles estão querendo que eles tomem café da manhã com eles. Estou meio desconfiado. Falei isso 3 vezes. Estou bem desconfiado. Porque cada vez que eu falei: agora podemos ir embora, ele: mas só mais esse assunto aqui, tira essa outra dúvida aqui. Eu falei: tá bom. O que eu fiz? Eu apacentei. Entendeu? É quando você senta, você conversa, você ouve, e aí você já está cansado, você quer ir para casa. Ele: só mais uma coisinha, né? Às vezes eu faço videoconferência com o pessoal de Penedo. Eu fiz videoconferência com a irmã da Ungida, a diaconisa Leilane e o diácono Paulo. E aí a nossa conversa, ela ia terminar em 1h. 1h estava tudo resolvido. 2h50 de conversa. Eu falei: gente, agora chega, né? Vocês querem tomar o apóstolo só para vocês. Não pode. Eu tenho que me dividir em mais pedacinho aqui. Tá bom? Ai, não pode ser mais um pouquinho, não. Eu falei: não pode não. Vamos orar. Vocês já ouviram tudo que tinha para ouvir. Glória a Deus. 2h50 eu aqui de frente para vocês, olhando para vocês. O negócio é mais que um filme de longa-metragem, né? Vamos parar por aí. Glória a Deus e tal. Mas você vê, então, 2h50 fazendo o gabinete. Via videoconferência. Eu aqui em São Paulo e eles lá em Penedo, em Alagoas. Né? Mas isso é um trabalho do apacentador. Olha aqui, ó, ao dedo, ó, apacentador. E o 5º ministério, está em Efésios 4:11, ele fala de quê? Ele fala, o apóstolo Paulo diz que o doutrinador ou mestre, ele é o menor de todos. Então, ó, Efésios 4:11 está na sua mão aí, ok? E eu, quando eu vou dar aula para pastores, eu digo para os pastores: olha, querido, cada um de nós tem um ministério diferente, né? Eu vejo, particularmente na vida dos apóstolos, eu até digo para você: você quer saber se a pessoa que é apóstolo mesmo? Veja se ele tem os 5 ministérios. Você consegue ver nele um apóstolo que ele vai e orienta pastores, que ele levanta igreja, que ele envia, ok? Você vê isso? Ok, então ele tem o ministério do apóstolo. Você consegue? Ele já entregou alguma profecia na sua vida e se cumpriu? Ah, então ele é profeta. Ah, ok. Você já sabe se ele gosta de evangelizar, ele sai na rua, ele vai fazer visita, ele vai para o hospital, ele vai para as casas, tal. Ah, então ele tem características de ministério também. Ele gosta de apacentar as ovelhas, senta, conversa com as ovelhas, orienta e tudo. Ah, também. Ele gosta de ensinar, ele ensina bem e tal. Ah,
Ah, então ele tem uns 5 ministérios. Ah, então ele é apóstolo mesmo. Porque nos pastores você vê, uns são muito doutrinadores, outros são muito evangelistas, outros são muito apacentadores, outros são muito profetas, outros são muito só apóstolo. Agora, quando você vê os 5 ministérios na vida de um homem de Deus, aí você diz, esse é apóstolo, ele tem 5 mistérios do Senhor Jesus. Davi pega os 5 ministérios proféticos diante do ribeiro, e ele pega da onde? Do ribeiro, porque Jesus é o rio das águas vivas. Então ele se ajoelha no rio das águas vivas, pega os 5 seixos, pega profeticamente os 5 ministérios de Jesus e lança um deles. Qual? Não importa. Qualquer um que for, é de Jesus, vai derrubar o inimigo. Acabou. Bem? Só que, depois disso, o povo começou a cantar. Saul, não sabia. Saul, mata os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Já era, cara. Quando o povo começa a cantar isso, que Saul mata milhares e Davi os seus 10 milhares, aí, rapaz, aquilo entrou no coração de Saul que ele falou, esse cara vai tomar meu reinado, rapaz. Só que já tinha tomado há muito tempo. Ele que não percebeu. Ele vai só perceber isso muito tempo depois. Davi então assume o reinado. Né? Assume o reinado. Só que só vai assumir de verdade depois que Saul morre. Ok? Enquanto isso, ele é perseguido pelo próprio Saul. Saul maltrata ele. Mas a palavra que eu li no início aqui mostra que Davi tinha respeito. Para você ter ideia, Saul não quer matar muitos amalequitas e ele vai morrer pela mão de um amalequita. E amalequita e tolo. Porque além de amalequita era tolo. Porque ele vai contar para quem que ele, a pedido de Saul, enfiou a espada em Saul. Ele vai contar para Davi. Davi amaldiçoou ele, olhou para o soldado do lado e falou, você já sabe o que fazer com esse sujeito aqui. Aí o soldado foi, passou a espada no camarada, matou o camarada, e Davi ainda excomungou o cara. Davi amaldiçoou o cara, porque ele tocou no ungido do Senhor. Davi teve chance de tocar no ungido do Senhor, que era Saul, e nunca fez isso. Então eu digo para você, Saul morreu como ungido, sem honra nenhuma, mas morreu como ungido, porque Davi nunca o tratou diferente disso. E é o que nós temos que fazer sempre com os ungidos do Senhor. Se o ungido é bom, trate ele bem e respeite ele. Se o ungido é mau, trate ele bem e respeite ele. Entendeu? Porque o ungido é assunto de Deus, não é assunto de homem. Às vezes a gente vê uns homens assim, cheios de autoridade, vem para falar com a gente com autoridade que não tem, né? E não sabe onde está amarrando a cabrita dela. Não sabe. Vai levar um tempinho para saber, vai descobrir, logo descobre. Né? Então assim, toda vez que você vê um ungido do Senhor, eu acho que ele devia agir diferente. Dobra os joelhos e ora. Viu? Mas não se levanta contra ele não, porque é prejuízo. É um prejuízo às vezes até mortal. Bom, voltando aqui, Saul fez o que fez, morreu, e aí o pessoal vai declarar agora Davi, e vai ungir Davi de novo, ungir Davi como rei de Judá, e vai ungir de novo, vai ungir Davi como rei de toda Israel. Ungido, Davi foi 3 vezes. Nós aqui ungimos as pessoas aqui geralmente 2 vezes. Nós temos a ungida Pâmela, nós temos a ungida Leiliane e o seu marido, o ungido Edson. Nós ungimos ao ministério. Todos 3 são ungidos ao ministério da palavra. Eles estão vivendo um tempo de prova, porque unção é prova. Eu digo unção de verdade, né? Porque tem unção e tem unção, né? Dizem até por aí que unção e outro não. Entendeu? Então, tem unção e unção. Unção e outro não, né? Então, unção de verdade, unção é prova.
Então, se você for ungido, está passando por uma prova, faça assim: glórias a Deus, estou seguindo o caminho do Pai. O caminho do Pai é que unção tem que ungir, tem que ser provado. Acabou. Aí depois que ele vai ser provado, aí sim nós vamos ordená-lo a pastor. Com Davi fizeram isso. Samuel foi lá e ungiu ele. Começou a prova. Depois que Samuel foi lá e ungiu ele e começou a prova, ele passou por uma prova tremenda até na vida de Saul, perseguido até pelo próprio Saul. Davi passa uma série de coisas que não vale a pena aqui a gente contar, mas nós vamos enumerar algumas delas daqui a pouquinho, que eu ainda tenho mais uns 5 minutinhos antes de fazer um sorteio aí, né, e dar uma palavra para alguém pregar 7 minutos. Hoje a nossa escola começou um pouquinho mais tarde, e é por isso que a gente está meio apertado no horário aí. Bom, como eu vou agora para o Rio passar uns dias a cuidar das nossas 2 filiais lá, então eu preciso gastar o máximo de tempo aqui para deixar vocês bem, né, e cheios da palavra de Deus e do conhecimento, né? Então, muito bem. Davi, ele vai passar por uma série de coisas e agora ele está assumindo. E no momento que ele assume, ele começa a viver algumas dificuldades. Por que Davi viveu dificuldades? Nós ensinamos aqui na Igreja Apostólica Batista Filadélfia que todas as vezes que você vai tomar uma atitude, você vai comprar um carro, vai vender um carro, vai comprar uma casa, vai vender uma casa, né? Vai começar a namorar alguém, você é solteiro, está doido para namorar alguém, vai começar a namorar, busca o Senhor, porque você não sabe, né? Não sabe quem é a pessoa que está lá do outro lado, e a aparência da pessoa pode ser de uma pessoa muito legal, mas às vezes, né, é um negócio sério, é um negócio muito sério. E existe uma coisa chamada jugo desigual, que essa palavra aí vai para os jovens, né? Jugo desigual é uma coisa terrível. Você vai e gosta da garotinha, né? E aí você casa com ela, né? E aí depois ela fala assim: ah, meu amor, eu quero ficar na macumba. Mas minha filha, mas você não sabe que eu sou evangélico. Ah, não gosto de evangélico, gosto de crente, eu vou ficar na macumba. Aí você vai nascer o filho e você: não, vou levar lá para o apóstolo consagrar. Não, eu vou levar lá para o meu pai de santo consagrar. E virou uma confusão. Por quê? Porque ela é de uma religião e você deve respeitar a religião dela, e você é de uma religião e ela deve respeitar a sua, mas na hora de unir é difícil, entendeu? É difícil. Na hora da união, todo mundo quer ser amiguinho, todo mundo, ah não, tem que respeitar, tem que respeitar todas as religiões. O cara quer ser muçulmano, o problema é dele. O cara quer ser espírita, o problema é dele. O cara quer ser evangélico, o problema é dele. Cada um, né? www, cada um com seus problemas.com.br. Ok? Ok? Pronto. Então, mas vamos respeitar. Tem que respeitar. Agora, na hora do sério, aí que eu quero ver. Então, o melhor fazer é o seguinte: vai aos pés do Senhor. Né? Ah, pastor, gostou da menina da escola, do meu cursinho. Ah, que menina legal, não sei o quê. Tá bom, querido, ele é crente? Não, não é crente não. Traz ela para a igreja, rapaz. Ou tu acha que o apóstolo é o quê? O apóstolo era espírita kardecista. Fui para a igreja, estava com os 4 pneuzinhos arranhados pela bispa. Falei: o que é que eu faço agora? Vamos embora para a festa, vamos para o baile, né? Porque no meu tempo era baile, hoje é balada, mudou o nome, mas é tudo igual. Né? Meu tempo era baile, boate. Escrevia boite, mas era boate. Viu? E aí, vamos para o boate. Não, não posso não, meu pai não deixa não. Mas por quê? Não, eu sou crente, meu pai é crente, eu posso ir para a igreja. Eu falei: caraca, eu quero ver essa menina agora, como é que eu vou fazer para ver essa menina? Ela falou: vamos lá na igreja. Eu falei: posso ir? Ela: pode não, deve. Aí fui e não saí nunca mais. Glória a Deus, eu sou apóstolo. Entendeu? Então ela fez a coisa certa. Ela levou o namorado para a igreja. Fez a coisa certinha. Pronto, tá aí, ó. Não podia nem sonhar que um dia o namoradinho dela ia virar um apóstolo, líder de uma igreja e tal. Ela não podia imaginar isso. E que ela ia ter que ir atrás para mim, atravessar a balsa de Penedo, né? Com medo da balsa. Primeira vez que ela foi atravessar uma balsa lá em Penedo, a bispa olhou assim aquela balsa, aquele rio São Francisco, aquela coisa linda, né? Aí veio a balsa, parou aquela balsa enorme, aí ela olhou para um caminhãozão assim, que era um guindaste enorme, estava assim, aí ela falou assim: essa coisa aí vai entrar ali na balsa, junto da gente? Aí o menino falou assim: vai, é normal. Ela falou: mas tinha que ser no meu dia. Tá bom. Ela nem imaginava que isso tudo ia acontecer.
para andar comigo é uma aventura. É uma aventura toda hora. Em Rio de Janeiro, né, a gente vive aventuras. Ontem teve um assalto, levaram um carro na porta da nossa igreja na IABDL. Na porta. O diácono foi lá para dentro, correu, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, e levaram o carro e foram embora, graças a Deus, não mexeram com a gente. Mas é horrível, né? É uma aventura fazer a obra no Rio de Janeiro. Cada dia mais aventura. Mas amém, né? Então, jugo desigual é uma coisa que você deve fugir dele. Vai aos pés do Senhor, porque tem muita gente que estão dentro das igrejas, que hoje estão com problemas por causa do jugo desigual. O marido não quer acompanhar, a esposa não quer acompanhar. Tem 5 esposas para estar sendo vida dele. Estou com 5 pastoras, um casamento destruído. 5 pastores. 5 pastoras. Imagina. 5. Imagina. Estou orando para ele. Entendeu? Imagina. 5 pastores com casamento destruído. Olha só. Olha que problema. Hein? Então, ó, vai direitinho. O que acontece? Por que eu estou falando isso para você? Porque Davi, todas as vezes que ele ia para uma batalha, ele chamava o sacerdote, o profeta, busca aí, vamos ver o que Deus vai dizer. Vamos lá, Senhor, é para ir para essa batalha? Não, ok, não vamos. Senhor, é para ir para essa batalha? Pode ir que eu já tenho dado o inimigo nas vossas mãos. Toda a vida foi assim. Só teve uma vez que Davi não consultou o Senhor. E aí Davi sabe o que fez? Davi até queria ir, mas não perguntou para Deus, mas ele queria ir. Mas o pessoal falou assim: Davi, se matarem você, é como se tivesse matado 10 mil israelitas. Melhor você ficar. Aí ele falou assim: então tá bom, vocês acham que é melhor ficar? Eu vou ficar. Mas não perguntou para Deus se era para ficar. Porque se ele perguntasse, Deus dizia: não fica não, rapaz. Se você ficar, olha, você é a noite, olha o que vai acontecer à noite com você se você ficar. Olha, se ele perguntasse para Deus, se Davi perguntasse para Deus: Senhor, eu devo ficar ou eu vou embora para a batalha junto com o povo? Se ele perguntasse para Deus, Deus ia dizer para ele assim: Davi, vai para a batalha, porque se você ficar, você vai subir aqui, ó, hoje à noite, aqui no seu terraço. Quando você olhar para baixo, vai ter uma mulher lá tão bonita, vai ter jeito não, você vai pecar. E o teu pecado não vai parar por ali. Você vai se emendar no adultério, depois você vai para o homicídio, e isso vai gerar um problema tão sério na sua vida. Então, vai para a batalha, vai brigar. Eu estou deixando você ir. Estou mandando, vai, pode ir que eu estou contigo. Mas Davi não buscou o Senhor. Então, querido, ó, precisa de uma direção? Após quero abrir uma empresa. Vamos perguntar para Deus. Recentemente, uma irmã aqui procurou uma direção, e ela queria uma direção mesmo. O Senhor deu, ó, vai para o leste. Aí ela tem uma sócia. Aí a sócia falou assim: ó, arrumei uma casa boa dessa. Aí ela falou assim: apóstolo, eu já sabia da revelação do Senhor, porque a pastora Marina tinha acompanhado e já tinha passado a orientação que o Senhor tinha dado. Aí, apóstolo, ó, aqui a minha sócia aqui arrumou um local ali, ó, que é ali assim. Eu falei: ali assim aonde? Ali assim no sul, porque aqui é sul, aqui é norte, aqui é oeste, aqui é leste. A direção que Deus deu para você não foi leste? O que você está fazendo lá no sul? Você quer problema na sua vida? Misericórdia. Então vamos mudar o assunto aqui. Você já achou alguma coisa por aqui? Ah, já. Então vai lá ver. Vai lá ver, depois vem consultar o Senhor. Na segunda-feira ela foi lá. Quando ela estava lá dentro, ela pegou o celular, ligou a bússola eletrônica dela, o aplicativo. Quando ela parou dentro da casa, ela tirou até a foto. A seta parou assim em cima do leste. Glória a Deus. Aí ela veio aqui de noite, consultamos o Senhor deu um monte de palavras assim: Pai, que eu já tenho dado a vitória nas tuas mãos. Glória a Deus. Deus está mandando você ir para o leste, você vai fazer o que no sul, rapaz? Deus me mandou agora lá para o Nordeste, eu fui. Deus não mandou ir para o sul, não mandou? Deus mandou ir para o Nordeste, eu fui. E Deus falou assim: ó, Penedo é a porta de entrada para o norte e nordeste do seu ministério. Acabou. Ali é só a entrada. Um dia desse, o Quitério, centurião Quitério, nosso querido diácono, ele chegou aqui e falou assim: a porta do céu, você sabe que meu cunhado mora lá em Maceió. Ele falou
que eu vi na rádio lá em Maceió, tem uma apóstolo e a bispa lá em Penedo que estão fazendo uma arruasca, a obra do Senhor está tendo um avivamento lá tremendo. Falei, que isso, rapaz? Sério, apóstolo? Ele ouviu na rádio, tem um apóstolo e uma bispa lá do sul que estão lá em Penedo, que estão fazendo um movimento, que está evangelizando um monte de gente lá. Lá em Maceió, rapaz, sei lá quem foi que contou essa fofoca santa que a gente está lá. Glória a Deus. Sei lá quem foi, mas glória a Deus. Nem gastou, né? E nem gastei, que bom, né? Para fazer o comercial. Para fazer o comercial, glória a Deus. Amém? Então, quero dizer para você o seguinte: quando Deus mandar você para o leste, vá. Deus mandar você para o sul, vá. Quando Deus mandar você para o oeste, vá. Quando Deus mandar você para o norte, vá. Mas vá na direção que Deus está mandando você ir. Porque se Davi tivesse consultado ao Senhor, ele não tinha cometido tanta falha. Passa para mim aqui. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Quem quiser esse material, depois me pede que eu tenho pronto. Eu mando por e-mail. Amém? Mando por e-mail. Nós temos o e-mail, vamos deixar aqui registrado aqui para o pessoal que vai assistir a gente aí no Church Love, né? Church Love, dá lá um like, fica no sininho. Manda pra gente, entra lá no nosso Facebook, Apóstolo Jander Pereira. Dá um curtir na página lá e manda uma mensagem para mim, ó, eu quero aquele material, apóstolo. O senhor tem PowerPoint que eu quero dar aqui na igreja, aqui, para as minhas ovelhas. Pode ser pastor, pode ser irmão, quem quiser, pode mandar para mim, que eu mando aqui. Entra lá e manda para mim o seu e-mail, que eu devolvo, respondo o seu e-mail mandando esse material todo, de todos os livros que eu já tenho pronto. E o vídeo é só você entrar lá no passa para mim, aqui. Para encerrar a nossa aula, olha bem, vamos direto no esboço. O esboço começa do capítulo 1 ao capítulo 10. Ele começa como Davi, um soberano. Porque Davi agora é rei, né? Davi é rei. Ele vai lamentar sobre a vida de Saul e Jonas, porque ele amava Jonas. Aliás, a Bíblia diz que o próprio Jonas amava Davi como a sua própria alma. Okay? Então ele vai lá. Depois ele vai ser ungido rei sobre uma tribo, sobre Judá apenas, ok? Lá no capítulo 2. Depois ele vai haver guerra entre Davi e Isbosete, ok? Lá no capítulo 2 ao 4. Depois você vai ver que Davi é ungido rei sobre todas as tribos, aqui ó, no capítulo 5. Ele vai ser ungido sobre todas as tribos. Por isso que a gente primeiro unge a pessoa, mas depois da prova ordenar a pessoa. Ok? Ordenar a pessoa. Eu já falei, inclusive, que tem alguns pastores que chegam aqui, que às vezes não são de ministérios de novo. Eu faço o que fizeram com Davi. Hein? Bom, não estou fazendo nada que não esteja na Bíblia. Tá? Depois, Davi vai capturar Jerusalém. Jerusalém agora é de Israel. Acabou. Não tem filisteu aqui, não tem amalequita, quem manda aqui agora é o povo de Deus, tá bom? Vem lá no capítulo do 5 ao 6. Passa para mim. Aí depois, corta para mim, corta para mim. Cortou? Mais uma para baixo aí. Isso, agora, aqui no capítulo 11, do 11 ao 15, a coisa fica esquisita, irmãos. Porque foi exatamente aqui que Davi não consultou o Senhor, que Davi não buscou a direção de Deus para tomar atitude. Davi é como uma pessoa que vai casar e não pergunta para Deus, vai abrir uma empresa e não pergunta para Deus, vai comprar uma casa e não pergunta para Deus, vai lá e compra a casa, sabe? Aí vai morar numa casa e nem consagra a casa ao Senhor, não chama o pastor, não chama o apóstolo para ir lá orar e consagrar a casa ao Senhor. A casa está cheia de demônio lá e a pessoa está entrando lá, né, e começa a ter problema, contenda, enfermidade, tem um monte de coisa. Por quê? Porque o negócio está cheio de demônio lá e você não foi lá e botou para correr aquela turma toda lá. Está assim de gente, ó. Tem um monte de crente aí convivendo com o inimigo, sabe? Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Mais ou menos por aí. Olha aí, no capítulo 11, Davi cai feio. Tudo bem, Davi, Batseba era uma coisa linda,
mas não era para isso não. Tá? Depois, ele vai enganar. Né? Ele vai enganar. Quem que ele engana, hein? Não, ele não engana Batseba. Ele engana Urias. Né? Ele pega, chama Urias, para Urias ir para casa, para conhecer a mulher dele, coabitar com a sua mulher. Aí a Batseba já estava gravidona, né? Aí pronto, ele coabitou, nasceu, é filho de Urias, estava tudo certo. Só que Urias falou assim: como que eu posso estar aqui dormindo tranquilo na minha cama com a minha esposa e os meus soldados, meus colegas, tudo lá se arrebentando? Então ele não foi para casa e encheu a cara. Aí Davi falou: e agora? Aí Davi tem uma outra ideia. Davi tem o pecado do assassinato. Ele chama Joabe e fala assim: ó, pega Urias e bota ele como capitão de 50, bota ele na frente da batalha. Aí, meu filho, vou botar o cara na frente da batalha, tem jeito. Entendeu? Diz que na Itália, quando os brasileiros foram lutar na Itália, nós éramos bucha de canhão. Entendeu? Botava o nosso soldado brasileiro à frente. Depois vinha o restante por trás. Mas primeiro, para levar bala, primeiro para os brasileiros. Dizem por aí, né? Não sei se isso é verdade, mas acho que é. Bom, depois Davi o sofredor. Ó, Davi começa a pagar o pecado porque ele jejua, né? Ele jejua, ok? Mas depois do jejum, aí ele recebe uma visita de quem? Natan, profeta, profetinho. Natan, um pequenininho, profeta sem muita, né? Sem muito poder, muita autoridade. Né? Um profeta que chega assim para o rei e diz assim: Davi, tinha um camarada que tinha lá muitas ovelhas, e do lado dele morava um cara que tinha uma ovelha só. Aí esse camarada vem dar uma festa, e na hora da festa ele vai lá e pega aquela única ovelhinha e serve. Ao invés de ele pegar uma dele, ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha. O que você acha, Davi? Davi, como rei, juiz, quem tem de morte é esse homem? E aí Natan olhou bem na cara do rei Davi, falou: pois esse homem és tu. E esse menino aí, filho do pecado, esquece, porque ele não vai viver não. Viu? Agora, a tua casa, tem mais. O Senhor está dizendo para mim aqui, que profeta, querido, ó, é linha direta. E tem mais, o Senhor está me dizendo aqui que ele não vai tocar em você não, tá? Mas a tua casa, teus filhos, ó, vai virar um rebuliço. E aí, ó, vem o incesto. Aminon vai pegar Tamar, que era irmã só por parte de pai, entendeu? Aí depois, Absalão fica aborrecido com Aminon e mata Absalão, mata Aminon, né? Aí depois, o avô de Urias faz uma rebelião e percebe que Absalão está com o coração aberto, né? E entra e joga fermento ali dentro do coração dele. E aí Absalão se vira contra Davi e diz, as pessoas começam a gritar: viva o rei Absalão. Por quê? Porque ele achou que ele podia ser tão rei quanto o pai. E Absalão, você sabe que o fim dele é morte. Ele vai morrer na mão de Joabe. Não por conta de Davi, porque Davi falou para Joabe: meu filho, ó, você é meu parente, você luta, ganha guerra, mas não toca na vida do meu filho. Só que Absalão fugiu, e quando ele foge, ele fica preso numa forquilha de árvore, né? E com as pernas balançando, Joabe vai lá com a lança e fura ele e mata ele. Davi fica revoltado, Joabe começa a achar que ele, né, não podia ter ficado revoltado daquele jeito, e Joabe já começa a mudar de lado. Lá na frente, em Reis, nós vamos ver que Joabe muda de lado, e aí a história é outra, e nem dá tempo, a não ser que a gente ficasse aqui até as duas. Eu tinha o maior prazer de contar essa história para vocês. Bom? Ok? Muito bem, então depois, aí vem a rebelião de Seba, né? E aí passa para mim aí, corta para mim aí. Aí depois vem Davi, estatística, depois que passa essa rebelião toda, aí Davi começa, né, a ser uma pessoa centrada.
Davi começa a preparar o seu filho, que vai nascer seu filho Salomão, agora sim, casadinho, bonitinho, nasce o filho Salomão de Batseba, né? Que vai reinar no seu lugar. A gente vai ver em Reis que Adonias, que era filho de Davi, né? Ele vai e diz: viva o rei Adonias, monta uma churrascada na cidade, diz: viva o rei Adonias, né? Mas aí é outra história, porque o reinado já era de, né? Já era de Salomão, e aí não é Davi mais, porque Davi já partiu, agora é Salomão que vai cuidar dessa história aí, do seu irmão Adonias, né? Seu irmão Adonias, que ele achava que ele tinha direito ao reinado e não Salomão, mas a revelação do Deus vivo era que Salomão assumisse o reinado, né? Então o irmão de Salomão, Adonias, vai querer tomar, mas isso nós vamos ver lá em Reis, ok? Então, aqui a gente vai ver Davi, a sua canção, suas últimas palavras, né? Sempre você foi direto aqui? Volta aí, volta uma aí. É isso mesmo, né? É, tá certo. Então volta isso aqui, beleza, então. Aí as últimas palavras de Davi, e as últimas palavras de Davi são para seu filho Salomão. Salomão, vem cá, senta aqui, ó. Tu lembra de Joabe? Lembra de Simei? Ó, cuidado. Ele vai dizendo o nome de todo mundo. Por quê? Porque Davi era altamente perdoador, tá? Mas Davi tinha uma coisa boa, que é memória. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, e a pessoa diz: como que o senhor pode, o senhor perdoa e não esquece? Eu falei: eu sou exatamente assim. Eu perdoo, mas eu não dou a chance à pessoa de fazer de novo. Então eu não esqueço. Davi também não esquecia, não, porque ele perdoou todos esses inimigos, todas as pessoas que atrapalharam a vida dele. Mas ele não esqueceu, porque antes dele morrer, ele chama Salomão: meu filho, vem cá, senta aqui. Já estava na cama, Salomão vai sentar lá na cama, entendeu? E vai dizer: ó, fulano, ciclano, cuidado com esse gato. Só abre o olho, tá? Fica atento aí. E aí em Reis você vai ver o que Salomão, né? E um tal camarada, um tal general chamado Benaia, o que ele faz, sabe? Já foi comprar carne no açougue? Tá? Já foi comprar carne no açougue? O cara fica assim. É engraçado, como é que aqueles caras fazem assim, ó, e não corta, cara, com a faca assim, já viu? Aquela coisinha fininha assim, aquele amolador dele faz. Isso é Benaia, amolando a espada. Porque você sabe que a palavra de Deus é como uma espada, né? De dois gumes, que vai, que entra, né? Até a divisão da alma e do espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. Glória a Deus. Aleluia? Amém? Bom? Glória a Deus. E ele vai dar essas últimas palavras. E aqui vem uma coisa mais linda em Samuel 23. Davi tinha 37 valentes. Presta bem atenção, igreja, porque essa palavra é para encerrar a nossa aula de Samuel. Presta atenção. Davi teve 37 valentes. Desses 37, teve três, que eles foram sensacionais. Eles foram os valentes dos valentes. Teve um que protegeu um pedacinho de terra que tinha plantação de lentilhas. Ele lutou com muitos homens por aquele pedacinho de terra. Imagina, é dessa terra que sai o alimento do meu povo. Ele lutou. A gente tem que lutar por esse pedacinho de terra que Deus deu para a gente. Tem que lutar até o fim para manter aquela porta aberta. Porque eu digo para você, ninguém vai lá na casa da Luciana: ô dona Luciana Zauerwein, que só eu sei falar, que só eu sei escrever. Meu, é Zauerwein com S, Wein com W-E-I-N-G, Zauer, S-O-U-E, Wein, só eu sei falar e escrever. Você vai lá, ninguém vai na casa da Luciana Zauerwein e fala assim: ô dona Luciana Zauerwein. Eu já ia acertar, né? Ia chamar de Zauerwein, Zauerwein, né? Então, dona Luciana Zauerwein, eu vim aqui aceitar Jesus. Alguém já foi na sua casa, Vitor? Pastor Cícero, pastor não. Tatiana, alguém foi ali na loja? Eu queria aceitar Jesus. Não vai, mas na igreja vem. Então por isso que essa igreja, as portas têm que estar abertas. O inimigo já pediu tudo para essas portas fecharem. Já teve gente que já até profetizou: essas portas vão fechar. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão.
contra a igreja do Senhor. Amém? Então essa porta tem que estar aberta. E nós temos que lutar por esse pedacinho de lentilha, de terra, de planta lentilha, onde sai o alimento, o pão da vida que é Jesus. Amém? A gente tem que lutar por isso. Teve outro que com uma lança ele feriu 800. Mas teve um que ele lutou tanto, mas tanto, que ele lutou com a espada. Quando terminou de lutar, a espada estava presa na mão dele. A mão dele não abria. Não faça isso em casa, viu? Mas se você pegar um cabo de vassoura e ficar 30 minutos com a mão fechada, tal, quando chegar no final, você tem que ir para o hospital. Porque ela não vai abrir. Então, por favor, não faça isso em casa. Pelo amor de Deus, tá? Mas, ó, a mão dele ficou presa. O que Deus quer falar com você acerca desse valente? Essa é a espada que você pode e deve usar. Amém? A Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá? E se nós tivermos que ferir alguém, ainda que com boa intenção, tem que ser com essa espada aqui. Tá? Que essa espada é aquela que vai até a divisão da alma e do espírito e é capaz de se resistir do coração. É com essa que você vai tocar nas pessoas. Tá? E a Bíblia diz que o valente Davi, ele ficou com a espada presa, ou seja, essa espada tem que estar sempre presa na tua mão. Quando você precisar dela, use-a. Fale do amor de Jesus, fale da salvação e vida eterna, fale sobre o arrebatamento, fale sobre santificação. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá Deus. Amém? Tenha essa espada presa na tua mão. Você não tem como tirá-la da mão. Sempre assim. Amém? Em nome de Jesus. Mas esses 3 valentes fizeram uma coisinha a mais ainda. Davi uma vez falou assim: quem me dera beber daquela água que está lá na cisterna de Belém, quem me dera. Os 3 valentes estavam pertinho de Davi. Quando Davi, você pensa alto? Sabe aquele dia que você vê assim? Meu Deus, hoje um milagre hoje podia acontecer na minha vida, seria tão bom. Sabe? Aí você quer aquele milagre, você está pensando alto. Davi fez isso. Quem me dera beber dessa água. E aí Davi não mandou, não deu água para ninguém. Mas os 3 valentes ouviram Davi. Um olhou para o outro e falou: está dentro, ok, os 3 estão dentro, vamos embora. E foram até Belém. Belém estava sitiada pelos filisteus. Sabe o que é uma coisa? Estado de sítio? Ninguém entra, ninguém sai. Deu a hora, acabou. Ninguém entra, ninguém sai. Pois os 3 valentes romperam o arraial dos filisteus, mandaram a espada na galera, pegaram a água lá na cisterna, trouxeram e diz: ó rei, está aqui, ó rei, está aqui a água que você pediu, ó. Você não queria beber essa água? Está aqui, rei. Olha aqui a água. Vamos lá, mandamos a espada nos filisteus, trouxemos água para você. Davi olhou aquela água e falou: Senhor, essa água custou a alma desses homens. Eu não posso beber dessa água não, Senhor. Davi foi lá no altar e derramou a água em oblação, em adoração a Deus. Isso fizeram os 3 valentes. Deus está em busca de valentes, como os valentes de Davi, porque a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo. Vamos ficar de pé.